debate com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Antes de iniciar, eu vou fazer um agradecimento aqui, que era para fazer na segunda, esqueci. Hoje faz 8 dias que eu fiz uma palestra sobre Rui Barbosa e dentre os participantes tinha ouvintes aqui do programa que foram lá ouvir, ex-alunos, então agradecer, né, a participação deles, foi muito interessante. Vamos lá. Compromisso com os fatos. O que eu vou narrar hoje diz respeito a fatos, cabendo aos que ouvem fazer o juízo que melhor aprouver. Não se trata de demonizar este ou aquele pelo que fizeram. Uns com certeza serão julgados pela história e terão a destinação que lhes reservam, qual seja a lata do lixo. Mas deixemos de trololó e vamos ao que interessa. É sabido por todos, né, segundo a investigação da Polícia Federal, que integrantes do PCC planejavam promover ataques ao senador Moro e ao promotor público Lincoln Gaquia, com o objetivo de resgatar líderes da facção, no caso, o famoso Marcola. A juíza federal, Gabriela Hardes, substituta na 9ª Vara Federal de Curitiba, encarregada de despachar o inquérito, recebeu os autos do processo numa sexta-feira. E na terça-feira seguinte deu um despacho com 69 páginas, decretando a prisão de 11 investigados. Um recorde. Lembrando aos ouvintes que esta juíza foi aquela que cortou e colou uma sentença contra a Lula, advinda do então juiz Sérgio Moro. Ela falava nessa sentença da compra indevida de um apartamento, quando o processo se tratava de um sítio. E cita como embasamento da sua decisão o depoimento pela qual ela traz o nome de 2 testemunhas. Uma pessoa que tinha o mesmo nome, no caso, o antigo presidente da OAS. Né? Vão acompanhando o que eu estou dizendo. Ela era juíza, copiou e colou a sentença de Moro. A sentença de Moro falava em apartamento, ela julgava um sítio e disse que tinha um depoimento de 2 testemunhas, quando na verdade era uma pessoa só que tinha 2 nomes. Né? A juíza é da turma da Lava Jato, só para lembrar. O processo que a juíza despachou, segundo a legislação processual, não competia a ela e sim à Justiça Estadual de São Paulo, no caso da prisão dos membros do PCC na ação contra as autoridades. Como os delitos de averiguação não seriam praticados devido ao fato dele ser parlamentar, no caso o Moro, nem em detrimento de bens e serviços do interesse da União, o processo cabe à Justiça Estadual Paulista. A decisão da magistrada se baseou numa delação e mensagens codificadas no celular para decretar a prisão. Ainda nessa decisão, a juíza alega que Moro, por ter notoriedade como juiz e ministro da Justiça no combate ao crime organizado e atuação na Lava Jato, era o alvo a ser atingido pelos bandidos. Disse ainda que por ter editado a portaria 157 de 2019, restringindo visitas ao parlatório e à videoconferência dos bandidos nos presídios, ele seria assim o objetivo a ser alcançado pelos bandidos. Acontece que a tal portaria, que a juíza fala, tem um outro número, no caso 718 de 2017, que já estava em vigor há mais de 2 anos. Portanto, não foi Moro que editou a medida provisória, mas o ilustre senador, né, ele tem a mania de propalar aos 4 ventos, que foi o autor de tal medida. Não sei por que cargas d'água o processo que envolve a tentativa de atingir Moro, o promotor de justiça de São Paulo e outras autoridades, não foram levadas para Curitiba e foi cair nas mãos da dita juíza. A competência, como disse, é a estadual paulista. Acontece que a Justiça Federal argui uma súmula de número 147 do STJ, dizendo que compete à Justiça Federal a condução de processo desse tipo. Lê do engano. Diz a súmula o seguinte, vai rapidinho aqui, abre aspas. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Fecha aspas. Mas tentar sequestrar ou até matar não diz respeito ao exercício da função no caso de Moro. Então, não poderia ser na Justiça Federal. E a minha convicção da incompetência é compatível com a maioria esmagadora dos juristas do Brasil, eu diria que 99%. Mas a turma da Lava Jato quer ser ainda o último bastião de defesa no Brasil. Eles não desistem. Por outro, Moro vende a informação de que a tentativa de atacá-lo por parte do PCC foi porque ele determinou a transferência dos membros da facção criminosa aos presídios estaduais para federais. Como já disse, a coisa não foi bem assim. Ele foi desmentido pelo promotor de justiça do estado de São Paulo, que afirmou de forma categórica que a participação do ex-ministro da Justiça e senador foi nenhuma. O pedido partiu dele, o promotor de justiça, e com autorização da Justiça Estadual de São Paulo. A participação do governo federal nessas transferências é nenhuma. Mas sabe-se como é, Moro adora se travestir de super-herói. E tudo que eu narrei até agora são fatos, nada de mentiras. Não nego, é claro, que a tentativa audaciosa dos bandidos do PCC deve ser investigada a fundo e prender toda a quadrilha. Isso é ponto pacífico e inegociável. Espero que as investigações cheguem ao seu bom termo.
O ruim disso tudo é a tentativa de politizar uma ação policial e da justiça. E Moro é craque nisso. Ele não perde a oportunidade de lançar mentiras e passar a imagem que foi um grande combatente da corrupção e da bandidagem. O mundo sabe que seus meios utilizados quando era juiz mostram o contrário. Assim também quando foi ministro da Justiça. Um desastre completo. Isto é fato, não é opinião. Só não veio uma parcela da imprensa que acredita nessas histórias. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Agemiro Nascimento.